Olá a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia. Então, hoje vamos continuar aqui a analisar a Agenda 2030 da ONU, hoje passando para o ODS número 16. Então, vamos analisar as metas propostas, como é que querem colocá-las em prática e como é que nós nos podemos prevenir da melhor forma. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, hoje vamos falar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Então, qual é que é o objetivo principal da ONU com este ODS? Garantir paz, segurança, justiça e instituições fortes, essenciais para o desenvolvimento social, económico e ambiental, ok? Ou seja, vão buscar outros tópicos também já temos falado nas últimas semanas. Então, como é que querem atingir este objetivo global? Então, o primeiro ponto é a redução da violência e participação cidadã. Como é que querem fazer isto? Através de programas de prevenção do crime, claro, pagos pelos cidadãos aos criminosos, ok? Querem também implementar a ideia de polícia comunitária, ou seja, qualquer pessoa que deseje ser um polícia, ou seja, lutar contra o crime, ajudar outras pessoas a enfrentarem situações do dia a dia, ok? Que, lá está, é uma ideia que realmente parece boa, não é? Tudo o que seja, tudo o que ajude realmente a que o sistema fique melhor, não é? Que as coisas realmente corram melhor no dia a dia, é realmente bem pensado. Só que isto é uma ideia que, infelizmente, não é executada da melhor maneira, ok? E nós temos o caso dos Estados Unidos, que fizeram isto, ok? Implementaram esta ideia de polícia comunitária. Então tinham pessoas que, lá está, eram polícias comunitárias, ou seja, dentro de uma certa comunidade, iam supostamente tratar de alguns casos, mas o que é que acontecia? Então nós tínhamos que estes polícias atendiam chamadas para tratar de maioritariamente problemas psicológicos, ou então problemas mais pequenos, ok? O que não faz sentido, pois eles só tinham noção da gravidade do problema quando chegavam ao local, ok? Então pronto, quando era problemas psicológicos assim, um, claro que existem psicólogos ou psiquiatras, o que for, que são mais qualificados para ajudar estas pessoas, mas caso não seja possível, então estes polícias comunitários ajudavam nisso. Mas lá está, se era só para tratar problemas psicológicos, então a gente nem pode chamar estas pessoas de polícias. E depois começou-se a implementar, lá está, que estas pessoas iam começar a ajudar em problemas locais que tivessem uma intensidade assim menor, ok? Que não fossem assim tão graves. Só que o grande problema é que muitas das vezes eles só sabiam realmente da gravidade da situação quando chegavam ao local. Então, o que é que depois acontecia? Havia vezes em que estes polícias chegavam ao local para tratar de um problema que supostamente era leve e depois não conseguiam fazer nada por falta de legislação, por falta de armas, de proteção para resolver o problema, porque lá está, estas pessoas depois não têm, algumas delas, muitas delas não têm licença para ter arma e a própria polícia, né, a instituição não deixava que eles usassem, não têm arma, não têm forma de se defender, então chegavam ao local, aquilo era mais grave do que pensavam, tinham de voltar para trás, chamar uma equipa de verdadeiros polícias para ir lá, ok? Então é uma situação má para toda a gente, ok? Para as pessoas que tiveram o problema, têm de estar mais tempo à espera, para as pessoas, polícias, que vão lá e têm de voltar para trás, acabaram de perder tarefa e tempo que podiam estar a ajudar outras pessoas que podiam realmente estar a precisar de ajuda e que eles conseguissem fazer alguma coisa. E depois também é mau para os polícias verdadeiros, porque é uma desorganização, ok? E vai haver mais pressão contra eles do género, temos de resolver esta situação e já se passou muito tempo e isto e aquilo, ok? Então é uma desorganização total, este plano de execução é muito, muito má. Este é o problema da maior parte das coisas da ONU, é que em teoria eles têm sempre ideias boas, e depois na prática são sempre mal executadas, ok?
Pois, para além disto, temos ainda a tentativa da ONU para integrar e incluir os cidadãos na tomada de decisões e maior representatividade dos grupos marginalizados, ok? É algo que tem sido vindo a falar cada vez mais, ok? Então, ou seja, a ONU quer dar poder aos intrusos dentro de cada país e isto é um problema atual já em Portugal, ok? Porque nós fazemos de imagem que somos um país muito multicultural e etc. E, na verdade, nós somos apenas um país que segue à risca tudo aquilo que a ONU, a União Europeia manda e calamos, nunca temos uma palavra a dizer, ok? É muito triste. E se tornarmos num país de cobardes, não é? Então, para provar essa multiculturalidade, multiculturalismo, um, primeiro de tudo, apoiamos tudo e mais alguma coisa. Qualquer pessoa que queira vir para Portugal consegue vir de forma legal e ilegal, ok? Depois de acolher estas novas pessoas, estes intrusos, temos de os incluir e integrar todos na sociedade. É a segunda parte, ok? Forma-se quase um esquema em pirâmide, que estão a vir intrusos para cá, a coisa está a correr tão bem. Malta, se vocês trouxerem dois amigos cá para Portugal, também da vossa cultura, vocês ficam com uma casa paga, com tudo incluído, ok? Podem ficar aqui, desfrutar, etc. É algo horrível e que realmente tem de mudar, mas é assim que funciona, ok? Estes migrantes vêm para cá e ninguém liga se são ilegais porque basicamente dão passaportes em trocos de votos. Qualquer pessoa que fale disto é racista e nós portugueses somos horríveis porque nós também invadíamos as outras terras na época das conquistas, não é? É pá, sério, não tem nada a ver e já falei sobre isto aqui também no YouTube, que justamente educação das escolas, etc., falam sempre dos portugueses como se fossem muito maltratar as outras pessoas de escravos e etc., quando Portugal realmente tinha uma visão, tinha uma missão com valores íntegros, ok? Então não tem nada a ver, não dá sequer para comparar, ok? Vem sempre com esta parte do colonialismo e não tem literalmente nada a ver, porque nós realmente, quando conquistávamos algo, uma cidade, um país, era realmente para torná-la melhor. Fazíamos edifícios, iniciávamos empregos para as pessoas de lá, ensinávamos a nossa religião, a nossa cultura, passávamos os nossos valores. Estas pessoas não vêm aqui fazer isso. Estas pessoas que vêm para o nosso país hoje em dia vêm-se apropriar, vêm-se aproveitar daquilo que nós temos e reverter as coisas para os ideais deles, ok? E nós vemos isso perfeitamente, vamos às notícias, um, um, redes sociais, nós vemos, estas pessoas não têm sequer vergonha de admitir isso. Elas não têm sequer vergonha de admitir que um dia haverá uma guerra entre muçulmanos e cristãos, ok? Eles não têm vergonha de admitir que querem se aproveitar de nós, querem difundir os seus valores, não é? A sua cultura para nós, ok? E quem não cumprir com isso vão matar. Então é algo que não tem nada a ver, ok? Mas, tá, quem se aproveita disto é os grandes partidos, o PS e companhia, ok? Então, voltando aqui ao raciocínio, primeiro temos tudo, depois temos de integrar, incluir a malta na sociedade, e depois terceiro, temos de apoiar a representação das comunidades no nosso país. Daqui a pouco cria-se no país um partido exclusivamente muçulmano, ok? É ridículo, mas é os passos. Seguindo os passos que nós estamos a dar, essa aí há de ser uma das próximas paragens, sem dúvida. E isto tudo lá está, porque somos um país muito multicultural, muito amigos de toda a gente, ok? Exceto para os cidadãos de Portugal. Os cidadãos de Portugal, governos, governantes, os políticos estão a cagar-se para nós, literalmente, ok? Cidadãos portugueses, não interessa a ninguém. Os intrusos que vêm para cá, podem vir, malta. Quanto mais votos a gente ganhar, quanto mais pessoas a gente tiver aqui a receber dos taxos, melhor, ok? Então, isto era o primeiro ponto. Ou seja, todas estas coisas que a ONU quer implementar em termos de
a representação dos cidadãos, seja na polícia comunitária, seja aqui destas comunidades intrusas de Portugal. Okay? Então, o segundo ponto é o quê? Acesso à justiça e à identidade legal universal. O que é que isto quer dizer? Criar sistemas de mediação e proteção legal para minorias e crianças. O que é que eles querem dizer com isto, na verdade? E que nós também já vemos nos Estados Unidos. Querem tirar as crianças dos seus pais, caso estes não partilhem ou concordem com os valores e doutrinas ensinadas nas escolas. Ok? Então, e nós temos vários casos nos Estados Unidos de pais que não concordam com algumas coisas que são ensinadas na escola e tentam logo separar os pais da criança. Aqui em Portugal tivemos um caso que não foi assim tão grave, tão agravado, né? Tão levado a sério. Foi o caso das crianças que não frequentavam as aulas de cidadania, ok? Porque os pais não concordavam com o que era ensinado lá e realmente estava mais do que certo, mais do que correto. Eu fazia exatamente a mesma coisa. E nos Estados Unidos temos, sobretudo, crianças que começam a dizer que querem mudar de sexo. Temos crianças pequenitas que acreditam no Pai Natal, que acreditam na Fada dos Dentes, ok? E que, como na escola estão a levar só informação de porcaria, literalmente, só porcaria entrar nos ouvidos daquelas crianças, infelizmente, ok? Porque os professores são uns imbecis e lá está, uns cobardes que dizem tudo aquilo que ouvem, ok? Então, estas crianças começam a dizer também que rapazes a dizer que são raparigas a dizer que são rapazes. Lá está, vamos ter em conta, isto são crianças que também dizem que o Pai Natal existe, ok? Ou seja, nenhum adulto levaria aquilo a sério, mas a professora diz logo que esta criança esta criança tem um dom, esta criança nasceu no corpo errado, esta criança vai mudar de género, não é? Porque ela diz que é uma rapariga e quer usar uma saia. Malta, chegou a um ponto ridículo mesmo. Isto tem tudo a ver com a ideologia que passam às crianças. Se passassem às crianças que era normal as pessoas sentirem-se como os animais, ou seja, certas pessoas sentirem que são um cão, certas pessoas sentirem que são um cavalo, certas pessoas sentirem que são um leão, as crianças também iam dizer isso e que se queriam mascarar de leão e de urso e do que fosse, ok? Então não faz sentido nenhum isto, são pessoas lunáticas que se querem aproveitar das crianças. E o que é que acontece? Então a professora ouve estas coisas, pensa que a criança quer mudar, ela não pensa, ela impinge que a criança quer mudar de género e depois vai falar com os pais. E depois, claro que há muitos pais que dizem: pá, sério, a criança disse isso na brincadeira, não é? A criança sabe lá o que quer, a criança nem sabe quanto é que é 2 mais 2. Ok, então quando isto acontece, o que é que o governo quer fazer cada vez mais? É tirar essa criança dos pais, afastá-la o mais possível. E se for preciso fazer uma cirurgia às escondidas, isto é ridículo. E por isso é que, honestamente, leva um bocado a pensar nos tempos do Salazar e de realmente épocas nacionalistas em que nós temos os valores. Ok? Sejam as épocas que sejam tão más, essas épocas quanto contam, de termos de redução da liberdade, censura, etc. Mas uma coisa estava lá que eram os valores. E os valores era Deus, família, pátria. E é tão simples quanto isso, malta. Tentam inventar novos valores, novas crenças, novas ideologias, mas esses são os 3 principais. Então, se tu estás a afastar uma criança dos seus pais, ridículo. Tu é que és o vilão da história. E as pessoas têm de perceber isto, ok? Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha senso comum é ridicularizada. Uma pessoa que tem senso comum é maltratada, ok? São mal educados connosco. E nós temos que combater isto cada vez mais, ok? Porque a ONU vai querer copiar estas ideias dos Estados Unidos, ok? E como é que vão colocar isto em prática? Como é que vão controlar isto? Com um sistema de identificação digital que já se tem vindo a falar mais do que nunca, ok? Já existe em alguns sítios do mundo. Um sistema de identificação digital igual para todos, o que é que permite? Permite que a ONU controle o nosso agregado familiar,
a nossa saúde, a nossa privacidade, por exemplo, com a localização, com os chips, ok? Que se falou na época da pandemia deste fator e toda a gente dizia que éramos malucos. Hoje em dia já há pessoas a colocar chips em algumas partes do corpo que serve cartão de cidadão, multibanco, cartão lá está, número da Segurança Social, para controlar o IRS, etc. Aquilo serve e depois é uma forma de nos controlarem totalmente, ok? E isto leva-nos ao terceiro ponto, que é proteção de direitos e liberdades com fortalecimento institucional. Então a ONU quer controlar o acesso à informação com censura nos mídias e nas redes sociais, abolindo totalmente a liberdade de expressão, ok? Então, já que estamos a falar nesta parte da identidade e que vão controlar a nossa identidade e que isso é um ataque à nossa liberdade, podemos também falar nesta parte de censura, de quererem controlar cada vez mais a nossa liberdade de expressão. Tal como aconteceu nos últimos anos, sobretudo na época do Covid, as únicas informações e opiniões aceites nos mídias, nas redes sociais, eram apenas aquelas que copiavam exatamente o que os mídias diziam, ok? Ou seja, o que as elites propagam. Qualquer pessoa que sequer questionava a vacina do Covid era logo escrutinada, mal falada, ok? E simplesmente por pensar. Então, isso, e depois diziam-nos que temos de confiar na ciência, ok? Isso não é ciência. Se não dá para a gente pensar, para debatermos o assunto, ok? Para realmente raciocinar como é que o processo funciona da atuação da vacina no nosso corpo, interações, etc. Se não podemos ter uma conversa sobre isso, então não é ciência, é doutrinação, é doutrina. E é ridículo, ok? E tudo o que fosse contra isso, lá está. Era apagado, ok? Então, e depois veio uma coisa engraçada que é este controle não é gratuito. Nós, eventualmente, ainda vamos ter de pagar por esse controle, que não queremos ter, ok? Então vão haver grupos de pessoas para o fazer, para realmente criar esse controle, averiguar, com servidores e tecnologias pagas por nós, que não sabemos que estamos a pagar, claro, especialmente com um mundo cada vez mais digital que existe e fácil de controlar, ok? Então, lá está, isto é uma coisa que está a acontecer e vai acontecer cada vez mais e nós temos de afirmar, proteger, lutar contra estas organizações que nos querem controlar ao máximo e limitar a nossa liberdade de expressão. E por último, quarto ponto, é o combate à corrupção e cooperação internacional. Então, algo que não faz sentido depois, analisando os ODS, algo que é comum a todos é realmente o aumento de corrupção e de mentiras envolvendo dinheiro, prémios, recompensas, para mascarar tudo aquilo que eles propagam como muito bonito da proteção do ambiente, da erradicação da fome, da pobreza, ok? É tudo uma treta. Então, isto de forma, esta corrupção nós vemos é de forma nacional, mas também internacional, com países emprestarem dinheiro uns aos outros, aumentando a inflação e, portanto, aumentando também o preço do estilo de vida da população. A burocracia para a ONU e para estas organizações está sempre em primeiro lugar, ou seja, há sempre uma desculpa para tudo. A burocracia serve de uma desculpa para tudo. Para a corrupção, para a injustiça, para o envenenamento e intoxicação da população, das pessoas, de mil e uma formas, ok? A ONU diz que quer promover a paz, mas não se preocupa minimamente em corrigir os países que estão em guerra sanguínea, ok? Ou seja, a ONU não se preocupa minimamente com países que estão em guerra. E quando eu digo preocupar, seja, lá está, em termos monetários, ou seja, em termos de valores, ok? A ONU não quer saber disso, porque depois dizem, não, isso aquela população é outra cultura, não vamos tocar lá, ok? Ou não somos covardes totais mesmo. Então, lá está, e depois vai controlar, continuar a fortalecer as barreiras geográficas, linguísticas, sociais, económicas e culturais para dificultar o acesso à justiça e à liberdade, ok? Então dizem que são pessoas que querem paz, querem uma cooperação internacional, mas na verdade não é isso que nós vemos, ok? E aquilo que vem da boca para fora é uma vergonha. E nós temos o caso da Ursula von der Leyen, que, digamos já de passagem, que é uma pessoa que ninguém quis que ela ficasse no cargo que está. Ela é Presidente da Comissão Europeia. Ninguém votou nela, nenhum cidadão votou nela para ir para lá.
Porque é que ela está lá? Não sabemos. São pessoas escolhidas. São pessoas escolhidas minuciosamente pelas elites para obedecerem aos valores, às ideias que eles querem impingir na sociedade. Ok? Então temos esta senhora a dizer que a Europa se rege pelos valores do Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, ok? Um livro que promove a morte dos cristãos que acreditam lá está em Jesus Cristo. Ridículo mesmo como é que uma senhora consegue falar disto para a Europa e especialmente segundo tudo aquilo que se tem passado em termos, lá está, que ainda agora está a falar de guerras, em termos de valores. Estas pessoas não têm vergonha na cara, ok? E temos de, pá, sério, temos de, qualquer pessoa que comece a falar destas coisas, Europa, resto pelos valores do Talmud, é retirá-la do cargo imediatamente. Pessoas que estão ali a dizer palhaçadas só para serem aceites como muito multiculturais, muito inclusivas, muito amigas de toda a gente. Na verdade, estas pessoas não se preocupam minimamente, mesmo só para formar uma opinião pública benéfica a elas. Ridículo. Nós temos de combater também a falsidade destas pessoas que não se querem preocupar minimamente com a paz, mas sim beneficiar com a guerra. Okay? E estas pessoas criam a guerra e estão a criar cada vez mais. E vai chegar um ponto em que os cristãos, os portugueses, vão acordar para aquilo que se passa no nosso país e na Europa e vai haver uma guerra mesmo. Okay? Mas é uma guerra que vale a pena lutar, ao contrário de todas as outras que temos aqui falado, de género e etc. Esta é uma guerra que vale a pena lutar porque é o nosso país, é o nosso lar, a nossa casa, é a nossa nação. E lá está. Deus, família e pátria. Três coisas essenciais pelas quais temos de lutar com a nossa vida. Então espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Se sim, partilha com outra pessoa que esteja realmente a precisar de ouvir esta informação. Obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. Meu nome é António.